E gatinhas, tudo bem com vocês? Olha lá, hein? Vamos ficar em casa, meninos. Vamos começar agora, aula 2 da disciplina de interpretação de texto 2, tá ok? E aí a gente começa falando um pouquinho sobre leitura, retomando alguns conceitos que a gente já trabalhou, sobre chaves de leitura, sobre competência leitora, sobre tantos outros assuntos que nós vamos, intertextualidade na aula passada, e mostrar o quanto a leitura ela é importante, que a interpretação de texto ela só é possível quando nós temos uma leitura proficiente, quando a gente consegue identificar os vários elementos que vão constituir essa leitura. O que é interpretação de texto, então? A aula 2, da parte 2 de interpretação de texto. Aqui a gente tem, a imagem de um homem e construindo um caminho, uma linha, com um lápis do tamanho dele. Eu acho que essa imagem ela tem muito a ver com a ideia de interpretação, porque a gente só consegue interpretar com elementos da gente. Então, a compreensão de mundo que a gente tem é do tamanho daquilo que nós somos. Então, quanto mais vocês lerem, mais repertório vocês vão ter, mais condições vocês vão ter de entender as múltiplas linguagens e textos que existem por aí. Então, mais uma vez, o que é interpretar? Interpretar é uma multiplicidade de habilidades que você tem, que você junta todas elas para poder ler um texto. Por isso que a leitura ela é tão importante, porque ela vai buscar vários elementos dentro do nosso processo cognitivo e vai colocar tudo em ação. Ela vai pedir que você identifique palavras-chave, enquanto competência leitora, que você identifique o tipo de linguagem, se tem ironia, se tem metáfora, se ali tem uma zeugma. Por que tem aquela zeugma? Por que tem aquele eufemismo? Por quê? Porque sempre tem um motivo para ser colocado. Identificar o contexto, a época, o lugar. Ler um texto e identificar que ele foi escrito há muito tempo. A visão que as pessoas tinham da mulher no romantismo é totalmente diferente da imagem que se tem da mulher hoje. Daquela mulher inalcançável, idealizada, que era toda ingênua e sonhava com amor perfeito. Gente, observa, a gente já sabe que não é da nossa época. Inferir, o que é inferir? Inferir é criar hipóteses. A gente só consegue criar hipóteses quando a gente entende o contexto, quando a gente identifica se tem uma abordagem artística, filosófica, científica, quando a gente verifica se tem intertextualidade. A gente trabalhou a intertextualidade na última aula do poema Stop. As duas variações do texto Stop, da apostila, o que é texto. Voltem lá, dá uma olhadinha, verifiquem as colocações que foram feitas. Construir sentidos. Para construir sentidos, a gente tem que se construir. E não existe melhor exercício para a mente do que a leitura. Enfim, vamos começar agora a trabalhar diretamente com a apostila, tá bom? Página 127, apostila de interpretação de texto, apostila 2. Veja a seguir o conto, enfim, um indivíduo de ideias abertas, de Marina Colasanti. Verifiquem essa metáfora, o quão linda é essa metáfora. Ela vai falar sobre o momento em que a pessoa
se descobre, tem uma ideia diferente, consegue fazer uma reflexão que antes ela não estava conseguindo e que aquilo incomodava de alguma forma. Olha só as comparações e as metáforas que ela cria. Observem. Enfim, um indivíduo de ideias abertas. A coceira no ouvido o atormentava. Pegou o molho de chaves e enfiou a mais fininha na cavidade. Coçou de leve o pavilhão, depois afundou no orifício encerado e rodou. Virou a pontinha da chave em beatitude, à procura daquele ponto exato em que cessaria a coceira. Até que, traque, ouviu um leve estalo e, a chave enfim no seu encaixe, percebeu que a cabeça lentamente se abria. Olha que bonito, não é verdade? Então, observa que a literatura vai usar de umas linguagens, de algumas palavras, de um vocabulário que não faria parte desse tipo de texto com essa intenção. Mas ela usa para que a pessoa sinestesicamente, a partir das sensações, ela consiga ultrapassar o sentido imediato. E é isso que faz a interpretação de texto. Nós vamos seguir e vamos fazer os exercícios, gente, de para a sala, tá bom? Vamos seguir, então, para quem não pegou a apostila, pega lá para a sala. Nós vamos fazer os exercícios e depois vocês têm tarefa online, tá bom? Interpretação e o Enem, página 127. Leia a seguir uma questão de interpretação do Enem. Texto 1. Vamos aumentar aqui para a gente ler. O chamado fumante passivo é aquele indivíduo que não fuma, mas acaba respirando a fumaça dos cigarros dos fumantes ao seu redor. Até hoje discute-se muito os efeitos do fumo passivo, mas uma coisa é certa: quem não fuma não é obrigado a respirar a fumaça dos outros. Com certeza, né, gente? O fumo passivo é um problema de saúde pública em todos os países do mundo. Na Europa, estima-se que 79% das pessoas estão expostas à fumaça de segunda mão, enquanto nos Estados Unidos, 88% dos não fumantes acabam fumando passivamente. A Sociedade do Câncer de Nova Zelândia informa que o fumo passivo é a terceira entre as principais causas de morte no país, depois do fumo ativo e do uso do álcool. Bom, vamos ver o segundo texto, que é aqui essa imagem, o texto não verbal. Observem que o homem, ele está fumando e a fumaça do cigarro vai se transformar em um fantasma, ok? Fumaça, aquilo que a gente não vê quase, né? Porque ela se dilui e vai enforcar o outro que está lá atrás, que é a forma passiva. Então, observe que tanto um texto quanto o outro, eles vão falar sobre o mesmo assunto, que é o fumante passivo. O fumante passivo que acaba sofrendo os males daquele que fuma. E aí, ao abordar a questão do tabagismo, os textos 1 e 2 procuram demonstrar que, o que eles demonstram? A quantidade de cigarros consumidos por pessoa é isso, gente. Olha, não vamos nem ler o resto, né? Que não tem nada a ver. B. Para garantir o prazer que o indivíduo tem de fumar, será necessário aumentar as estatísticas de fumo passivo, é isso? Gente, não vamos inventar nada, vamos ficar no texto. Não vamos sair do texto. Não vamos sair do texto e ir para casa da vizinha, falar do marido dela. Esquece. Foca no texto. Não vamos sair do texto. C. A conscientização dos fumantes passivos é uma maneira de manter a privacidade de cada indivíduo e garantir a saúde de todos. Não tem como, né, gente? Muita enrolação isso.
D. Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois estes também estão sujeitos às doenças causadas pelo tabagismo. É a única possível, né, gatinhos e gatinhas? Alternativa D. 2. Vamos verificar texto verbal e não verbal, hein? Olha lá. Ideologia e internet. 1. Nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional, por favor. 2. Novas oportunidades. Meme, eu cobro X. Textão, eu cobro Y. 3. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Gente, esse texto aqui, essa tirinha, ela é incrível. Porque ela denuncia, né, o quanto a internet, as opiniões, os textos que são postados, eles não são autorais. Eles não são... eles não foram colocados lá porque a pessoa quis colocar. Muitos desses textos que ganham evidência, eles foram comprados. Isso é uma vergonha, fala a verdade. Uma grande vergonha. Vamos à questão. A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a... Galera, olhem, vou contar até 5. É muito fácil. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Qual é? Você falou D? Então você acertou. Se não falou, tá errado. Tá bom? Se depois vocês quiserem comentar alguma questão, aí depois vocês falam comigo. Tá bom? Terceira questão. Também aí tem a questão do texto verbal e não verbal. E é bem interessante. Enquanto isso, na Amazônia, em 2059, o vozinho lá e o seu neto, eles conversam diante do Museu Arqueológico. Olha que interessante. O que tem lá no museu em exposição? Uma árvore. A árvore era assim, desse jeito, Juquinha. Tá vendo? E aí o Juquinha diz: que barato, vovô! Que engraçado, né, galera? Bom, quando a gente olha esse texto, a gente já imagina que eles vão contextualizar várias coisas. Não vão. Dá uma olhada nessa questão. As diferentes esferas sociais do uso da língua, obrigam o falante a adaptar às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral, informal, coloquial, falada, galera, usada entre avô e neto nesse contexto qual é a única alternativa que demonstra a linguagem informal? Qual é a única alternativa que demonstra a linguagem cotidiana, falada? Só tem uma, gente. Olha bem, olha mais. Acertou? Pegou? Qual é? Tá, né? Alternativa C. Tá no lugar de estar. Tá bom? Alternativa C. Tá no lugar de estar. E quarta e última questão. No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio desses instrumentos, o que, sem dúvida, viabiliza a melhor participação social. A condição cidadã depende seguramente da ruptura com o ciclo da pobreza que penaliza um largo contingente populacional. Então vamos entender o texto. Ele fala, sim, sobre a condição de leitura e escrita
que ajuda, né, na emancipação das pessoas, na sua condição cidadã, mas não é a única coisa, porque ele diz que existe um contingente de pessoas muito grande que vive à margem da pobreza e que isso precisa ser sanado, né? Com vários outros projetos. Então vamos ver o que ele pede. Ao argumentar que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não é suficiente para garantir o exercício da cidadania, o autor, vamos ver? A. Critica o processo de aquisição da leitura e da escrita. Ele em algum momento vai criticar? Não. Quem achou isso vai ler de novo. B. Fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil. Tá, ele cita isso, mas esse não é o foco do texto. C. Incentiva a participação efetiva em comunidade. Ai, meu Deus, não, né? D. Faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro. Sim. E tem gente que vai querer falar que é o E, né? E por que não é o E? Não é o E porque ele não define quais são os outros instrumentos eficazes, ok? Ele cita a leitura e a escrita, mas ele não define quais são os instrumentos eficazes. E fica muito claro que a leitura e a escrita não são suficientes, ok? Tudo bem, entendeu? Então, olha lá, gente. Nós fizemos... Sempre se remetam a esse vídeo, principalmente ao slide que fala o que é interpretação. Porque lá estão todos os tipos de chaves que vocês podem identificar para ajudar na leitura. Tá certo? Então, boa semana para vocês. Semana que vem a gente vai ter um outro vídeo. E fiquem com Deus. Façam a tarefa online. Não esqueçam dessa aula. Já lá no roteiro de estudo de casa, eu coloco para vocês a data de entrega de cada tarefa online. Tá certo? Fiquem com Deus. Um beijo grande.